Bíblia, irmãos e irmãs, Mateus, capítulo 4. Eu havia me preparado para pregar na terça-feira passada e encerrar a mensagem, mas eu não consegui. Então eu quero retomar a mensagem e, é claro, preciso fazer uma pequena revisão, né? Uma pequena recordação aqui daquilo que a gente já trabalhou. Vamos lá, Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11, a tentação de Jesus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Vamos orar. Deus, desejamos fortemente ouvir a Tua voz no nosso coração. Fala conosco, dá-nos, Senhor, o sopro do Teu Santo Espírito em nossa alma agora, em nossa mente, para que saiamos daqui vivificados na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto, como você bem sabe, retrata Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ali no deserto, a natureza humana de Jesus estava sendo colocada à prova. O lado humano de Jesus estava sendo testado. E a pergunta que a gente precisa responder ou a questão que paira no ar aqui é: será que o Cristo encarnado, o Deus homem, ele, estando na condição humana, iria sucumbir ao pecado igual a gente? Será que ele ia ceder ao pecado igual a nós? E a narrativa do texto mostra para nós que o maligno testou Jesus em todas as provas mais duras que um ser humano pode ser testado. E Jesus saiu vencedor. Nós estamos falando aqui, irmãos e irmãs, isso a gente não pode esquecer, do Cristo homem, do Deus homem, e do homem que também era Deus. A Bíblia diz que ele deixou a sua condição divina, se encarnou, esteve na mesma condição humana, então passou tudo aquilo que a gente passa, né? Então ele foi testado na condição humana e saiu vencedor. E aí a gente pode ver que Jesus foi testado pelo maligno em 3 áreas: no desejo de ser, no desejo de ter e no desejo do poder. Isso nós vimos tudo semana passada, tá? Só estou fazendo aqui uma reprise. E na verdade, se você parar para perceber as ofertas do inimigo, você vai ver que as ofertas dele nada mais eram do que antecipar aquilo que Cristo já tinha nas suas mãos e que seria entregue a ele
após a cruz. E é por isso que eu disse para você na semana passada que uma das questões que a gente tem que tomar muito cuidado quando estamos passando no deserto são exatamente as ofertas do maligno. Quando a gente está vivendo num momento de provação, de tribulação, de sofrimento, sempre existe aquela possibilidade de ser-nos oferecido um atalho, de ser oferecido para nós uma facilidade, uma saída fácil e mágica para a gente resolver os nossos problemas. E nem sempre essas saídas são providência de Deus, e sim ciladas e armadilhas do diabo. Você me pergunta, como saber? Como saber se uma saída, se uma porta aberta foi aberta por Deus ou foi aberta pelo diabo? Toda estratégia, toda saída, toda saída que chamar você para desobedecer algo da palavra de Deus, ela é do diabo. Toda estratégia, todo macete, todo atalho que convidar você a negociar algum valor da palavra de Deus, algum padrão da palavra de Deus, não vem de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, como diz Tiago, e ele não tenta ninguém ao pecado. Então, chamou você para fazer algo fora da palavra, não é de Deus. E aí você olha para Jesus, você vê o diabo tentando Jesus a tomar atalhos, mas Jesus não negociou os seus valores, ele não traiu o Pai. E com isso ele venceu todas as provas, venceu o deserto e foi amparado por Deus através dos anjos. E aí eu quero lembrar você do versículo 11. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. 40 dias e 40 noites sem comer. Ele venceu as tentações e depois que ele venceu tudo aquilo e todo aquele tempo, os anjos de Deus vieram e cuidaram dele. Você lembra da palavra em grego para cuidar? Lembra? Tem a ver com irmãos aqui da igreja. Não lembra? Essa palavra aqui é diaconel. Lembra de quem? Dos diáconos. Os diáconos originalmente foram escolhidos lá na igreja primitiva para cuidar das mesas, para ajudar os mais pobres a ter o alimento. E a palavra diaconel tem a ver com isso, servir comida a alguém. Então, quando a gente vê aqui que os anjos cuidaram de Jesus, ou os anjos serviram a Jesus, a gente vê exatamente lá no grego a palavra diaconel, que significa servir comida a alguém. E aí a dedução que eu tenho aqui, irmãos, é que depois de ter renunciado comida, inclusive ter transformado pedras em pães, Jesus teve à sua disposição, provavelmente, um pão que veio do céu para ele naquele momento ali de fome, naquele momento de desgaste físico e emocional. E aí você deve se lembrar que eu tomei esse gancho do pão para a gente trabalhar algumas questões, para dizer para você que deserto não é só lugar de sofrimento, mas deserto também é lugar de provisão. Jesus sofreu sim, foi testado sim, porém, após vencer e não negociar os seus valores, ele teve a provisão de Deus. Então, deserto não é só lugar de sofrimento, mas é lugar também de provisão. E aí a gente falou da primeira provisão na semana passada. Qual foi? Começa com ma e termina com na. Quem se arrisca? A primeira provisão, então, que a gente falou semana passada é o maná. Maná
é aquela comida que Deus enviou para o seu povo lá no deserto. O povo tinha acabado de sair do Egito, tinha vivido como escravo 450 anos lá no Egito, e aí tinha acabado de sair do Egito. De repente a comida acabou, a coisa começou a ficar difícil, e eles começaram a murmurar pela falta de comida. E como prova de que Deus não havia tirado o seu povo do Egito, para que eles morressem no deserto, Ele fez chover maná do céu. E aí quando perguntaram para Moisés o que era aquilo, Moisés disse: isso aqui é pão do céu. Pão do céu. E aí, irmãos, para nós, o que é maná? Maná é a provisão de Deus no meio do deserto, é a provisão de Deus que chega naquela hora de necessidade, aquela hora que a gente não tem nenhum recurso, seja financeiro, seja emocional, seja humano, seja espiritual. É quando a gente está no deserto e Deus chega com essa provisão surpresa e nos alcança com bênção. É tudo que a gente precisava para aquele momento, e vem como se fosse do nada. A gente sabe que é de Deus, mas a gente fala que veio do nada, né? Vem como se fosse do nada, aparece como se fosse do nada, e a gente é suprido ali de repente. Maná é isso, é aquela provisão num tempo que a gente está em extrema necessidade, não tem para onde recorrer, Deus vem e entrega nas nossas mãos. Eu lembro que nós conversamos que maná é temporário, né? O povo de Deus comeu maná durante os 40 anos do deserto. Quando eles visualizaram Canaã, o maná parou de cair. Isso significa para nós que maná é temporário. Maná é temporário. Maná é exatamente essa provisão de Deus para um tempo específico. E a gente tem que aprender a andar com as próprias pernas. A gente tem que aprender a buscar os nossos próprios recursos na presença de Deus e na direção de Deus, sem contar o resto da vida com maná. O problema é que tem crente que acha que maná tem que cair a vida inteira. E nós precisamos entender que maná é temporário. Deus nos ajuda sim em tempos de dificuldade, em tempos de escassez, para a gente vencer os nossos desertos momentâneos. Ele nos ajuda para nos tornar mais fortes durante cada deserto. Não para a gente viver acanhado, esperando o maná cair do céu a vida inteira. Maná é uma bênção, mas a gente não pode se acomodar a ele. Muito pelo contrário. A gente tem que se desenvolver na fé e se desenvolver em outras áreas na vida, até chegar a um ponto de que nós vamos ter o que oferecer para o outro. E aqui eu entro na segunda questão, que eu queria ter tratado semana passada e não deu tempo. Essa experiência de ter convivido com o maná, ou seja, com uma provisão específica de Deus para um determinado momento, e depois crescer tanto a ponto de ter em abastança, foi a experiência de uma mulher da cidade de Sunem, juntamente com o profeta Eliseu. Você deve se lembrar dessa história. Lá, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, conta a história de Eliseu, profeta Eliseu, o profeta que sucedeu o profeta Elias. Lembram? Profeta Elias, depois profeta Eliseu, um veio após o outro na caminhada de profetizar ali diante do povo de Deus, e principalmente dar umas pauladas nos reis que não seguiam os caminhos do Senhor. Essa foi a caminhada dos dois. E Eliseu, para fazer a sua obra de profeta, ele sempre passava pela cidade de Sunem. Toda vez que Deus mandava ele para um lugar, fazer um determinado trabalho, ou seja, levar uma determinada profecia,
ele passava ali por Sunem. E um dia, uma sunamita, uma moradora de Sunem, junto com o seu marido, convidaram o Eliseu para se alimentar na casa deles. E ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus. Aí, ao perceber isso, ela conversou com o marido, falou com eles para construírem um quarto para Eliseu, para que quando Eliseu passasse por Sunem, ele se hospedasse ali, dormisse ali e também se alimentasse na casa daquele casal. E foi isso que eles fizeram. Eles construíram um quarto. Toda vez que Eliseu passava, ele pousava ali na casa desse casal. Talvez o que você não saiba é que a experiência de deserto da sunamita foi exatamente depois do cuidado que ela teve com Eliseu. Ela e o marido dela. A história conta que, através da oração de Eliseu, Deus deu um filho para aquele casal. E posteriormente, esse filho morreu de um mal súbito. Simplesmente morreu. Estava lá, morreu. E foi um tempo de grande aflição para aquele casal. Porém, Deus demonstrou o seu amor pela sunamita, pelo seu marido. E através de Eliseu, ressuscitou o filho daquela mulher, daquele casal. Eles manifestaram generosidade, veja, eles manifestaram generosidade, eles tinham com o que ajudar Eliseu e o fizeram. E mesmo diante de um deserto, que foi a morte do filho, eles não deixaram de amar a Deus, servir a Deus e continuar servindo Eliseu. Eu penso, irmãos, que esse fato ensina para nós exatamente a lição da generosidade. Quando a gente passa por um deserto e recebe a provisão inesperada do Senhor, que eu estou chamando aqui de maná, a gente precisa aprender a crescer, a fim de alcançar um nível superior de provisão. E com esse nível superior de provisão, que é Deus nos sustentando de modo grandioso, poder ser generoso com outras pessoas que Deus quer ajudar com o maná, só que o maná vai sair de onde? De nós. Para nós temos com abastança, para o outro vai ser maná. Nós já vimos o maná na nossa vida e já crescemos o bastante, o suficiente para não precisar mais de maná. Mas daí Deus quer usar a gente para abençoar a vida do outro com maná. É isso que Deus quer de nós, irmãos. A lição do deserto para nós é, primeiro, Deus me socorre com maná, mas eu aprendo a andar com as minhas próprias pernas. Eu me fortaleço em Deus. Deus me enche de bênção para que eu seja generoso com o meu próximo. O deserto faz a gente aprender a ser generoso com o nosso próximo. E sabe que eu creio que o próprio gesto de a gente estender a mão para oferecer uma provisão para alguém, pode nos ensinar uma grande lição de generosidade. E eu já falei isso aqui. Mãos estendidas para dar estão na mesma posição das mãos estendidas para receber.
A nossa disposição em oferecer uma provisão a alguém nos coloca na posição de receber aquilo que Deus quer nos dar. E aí eu me lembro das palavras de Jesus: dai e dar-se-vos-á. O que Jesus fala? Dai, é uma ordem. Dai vós, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Primeiro você estende a mão, e depois você recolhe a mão vazia, cheia. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, grandiosamente vos darão. Você entrega, mas não volta de mãos vazias. A nossa generosidade, irmãos, inspira, se é que a gente pode falar assim, a generosidade de Deus para conosco. A nossa generosidade para com o próximo inspira a generosidade de Deus para conosco. Portanto, meu irmão, se você se coloca na posição de oferecer, de dar algo ao próximo, talvez o que você está dando seja um maná para aquele próximo, um maná que um dia você recebeu de alguém. Se você se coloca na posição de oferecer, suas mãos já estarão na posição de receber. E Deus gosta disso. Deus gosta disso. Quando tem alguém oferecendo, Deus olha aquela mão e fala: opa, está no jeitinho para eu encher de novo. Entendeu como é que é? Eu vou te dar. Você vai pegar. Deus olha a tua mão e fala: está no jeitinho de eu encher de novo. Agora, se você só retém, se você só acumula para si, se as suas mãos estão em posição de proteger o que você recebeu, não tem como você receber mais nada. Não tem como você pegar mais nada. Por quê? Porque você está travado. A mão de quem está dando está estendida para receber. A mão de quem está protegendo está recolhida. Não tem como receber nada. Então, meu irmão, a palavra de hoje para nós é: no deserto, faça da generosidade uma postura diária. Pastor, mas é deserto, é sofrimento. Como é que eu vou dar de mim para o outro? Ah, meu irmão, a Sunamita não parou de abençoar a vida de Eliseu quando o filho dela morreu. Ela reclamou, ela sapateou, ela ficou brava, nervosa, mas ela não deixou de ser bênção na vida dele. E Deus devolveu o filho dela. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa grandiosa. Coisa que eu nunca vi. Nunca vi ninguém ressuscitar. Já ouvi falar, mas ver? Já desejei que algumas pessoas ressuscitassem na minha frente. Mas nunca vi. Ela viu. Olha que coisa grandiosa, irmãos. O que ela fez? Construiu um quarto, serviu comida para um profeta. Foi grande coisa? Não foi. Não foi. Foi pouca coisa. Mas olha a bênção gigantesca que ela recebeu. Então, faça da generosidade uma postura diária, mesmo em meio ao deserto. E você, meu irmão, minha irmã, verá a provisão de Deus acontecendo todo o tempo na sua vida. E a terceira provisão que eu quero mencionar hoje é o livramento. O maná, generosidade, provisão da generosidade e o livramento.
Às vezes o que precisamos nos desertos pelos quais passamos é de livramento. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Você deve se lembrar que houve um momento na história do apóstolo Paulo, já caminhando para o fim da sua vida, em que ele foi transportado como prisioneiro para Roma. A viagem foi de barco. Durante o trajeto aconteceu uma tempestade que gerou grandes transtornos para aquele barco. O perigo de morte era iminente e era absurdo. Só que Deus disse para Paulo, Deus falou com Paulo através de um anjo, que ele não deixaria ninguém morrer naquele barco ou naquele naufrágio. Chegou um momento da navegação, que já estava muito difícil, que Paulo chamou a atenção de todos, pediu a palavra, chamou a atenção de todos, e convenceu todos ali a recomporem as forças, comendo o pão que havia disponível ali no barco. E nesse momento ele explicou que Deus havia prometido livramento para todos. E aí você lê que foi exatamente isso que aconteceu. Veja, ele não prometeu o livramento do barco. O barco se perdeu. O barco quebrou. O barco naufragou. Mas ninguém morreu por conta do livramento. Mesmo tendo naufragado o barco, todos conseguiram chegar a uma ilha chamada Malta. Irmãos, eu tive a curiosidade de pegar um mapa e abrir o mapa. Se você vê a distância que esse povo percorreu no mar, você fica bobo. Eles tinham que fazer isso aqui, eles fizeram isso aqui. Foram parar em Malta. E aí, quando eles chegaram em Malta, todo mundo bem, talvez alguns ali tomaram uns goles d'água, água salgada, alguns machucaram um pouquinho, né? Em pedra, em alguma coisa assim, mas todo mundo estava vivo. Beleza, acenderam uma fogueira. O que aconteceu com Paulo? Uma cobra pulou no braço dele. E aí, irmãos? Morreu? Não morreu? Ali foi o fim de Paulo, em Malta? Não aconteceu nada com ele. A Bíblia não disse se ele foi picado, se ele não foi. Eu tentei vasculhar isso lá, não disse se ele foi picado ou não. Mas o fato de uma cobra pular no seu braço já é um perigo, né? E ele simplesmente jogou a cobra no fogo e se livrou daquela cobra. Veja, meu irmão, de livramento em livramento, Deus foi fazendo Paulo vencer todos os desertos pelos quais ele passou. Cada situação de aperto, de dificuldade, de luta era um deserto para Paulo. Mas Deus, de livramento em livramento, foi fazendo ele vencer. Eu particularmente acredito, irmãos, que Deus nos dá pelo menos 2 tipos de livramento. Existe um livramento que serve para nos fazer sair do deserto. Então, o problema já se instalou, o sofrimento já está acontecendo, você já está ali na penúria, a coisa está braba para o teu lado, mas daí Deus providencia o livramento, que é o escape de uma situação que você não tinha, para a qual você não tinha saída. Talvez um negócio mal feito, um relacionamento fora da vontade de Deus, uma emboscada de gente maldosa, porque isso é o que tem, né? Gente maldosa que quer dar uma rasteira em você, puxar seu tapete. Alguma situação de deserto, não sei. O problema já está lá, você já está sofrendo.
e de repente Deus vem com um escape. Do nada, você sai daquela situação. Então, o livramento que faz você sair do deserto. Isso acontece. Essa é uma provisão de Deus para nós. Mas também existe o livramento que nos impede de entrar no deserto. Deus sabe que a gente vai cair numa cilada. Deus sabe que nós vamos passar por um vale. E Ele entra com um livramento para a gente nem experimentar o calor e a sequidão do deserto. Esse é bom, né? Podia ser assim sempre, né? É aquele atraso na viagem. Todo mundo fica bravo quando atrasa a viagem. Mas é aquele atraso na viagem que evita a gente participar de um acidente. Você está lá na estrada, de repente você vê o acidente, você vai perguntar, o acidente aconteceu há 5 a 10 minutos, é exatamente o tempo que você atrasou. Porque teve que descer do carro para buscar a chupeta da criança. A naninha da criança. Isso acontece comigo constantemente. Sabe? Ou o pneu do carro furou, você teve que parar para consertar. Sei lá, gente. Essas coisas são livramento de Deus para a gente não entrar no deserto. Ou Ele afasta da gente aquela pessoa que depois a gente descobre que a pessoa ia fazer mal para a gente. A gente não entende. Às vezes a gente até fica chateado. Puxa vida, por que Deus tirou essa pessoa do meu lado? Por que não rolou essa amizade? Parecia que a gente ia ser amigo pelo resto da vida, ou companheiro de trabalho pelo resto da vida. Sei lá, gente, sabe? Situações assim, em que tem outra pessoa envolvida, de amizade, de caminhada, relacionamento afetivo, sei lá. Deus vai lá e puf, tira. Depois você descobre que aquilo lá ia ser cilada, ia ser problema, ia ser dificuldade, ia ser deserto para você. Isso chama livramento. Quantos livramentos Deus me deu nesse sentido já? Com pessoas que se aproximaram de mim, que não eram bênção. E eu me apego, gente, eu me apego às pessoas. Eu tenho isso, de me apegar. De repente Deus tira de perto, eu falo, puxa vida, agora que eu estava gostando da pessoa, agora que a gente estava falando a mesma língua. E aí você vê que era uma tremenda, de uma cilada. Sabe, o nosso Deus é maravilhoso, irmãos, então Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. E por isso Ele dá o livramento certo para cada deserto. Seja para a gente não entrar nele, ou seja para a gente sair dele. Mas que Ele sempre vem com uma situação, Ele vem para nos ajudar. Quero concluir. Eu não sei se você notou, mas todos os episódios que eu utilizei aqui como a base bíblica para cada tópico que a gente trabalhou, tanto na terça passada quanto hoje, envolvem pão na história. Não sei se você percebeu isso. Esse detalhe. O maná era o quê? Pão do céu. Eliseu passava na casa da sunamita para comer o quê? Pão. O alimento que deu ânimo para os passageiros lá do navio que Paulo estava. Qual era? Pão. E foi provavelmente de pão que Jesus foi servido pelos anjos após ter se recusado em transformar pedras em pães. Isso mostra para nós, irmãos, que Deus sempre nos dá a provisão completa para todas as situações de deserto que a gente passa. Foi assim com cada personagem citado na nossa reflexão de terça e de hoje, e assim vai ser com a gente. Deus não prefere mais Eliseu do que nós. Deus não prefere ou preferiu mais Paulo do que nós. Nós todos temos o mesmo lugar no coração de Deus, a mesma importância para Deus. Deus nos ama a todos iguais. Igual.
Então, irmão, se Deus fez essas maravilhas no passado, Ele pode fazer conosco. Então creia, creia. Só não caia no erro, não caia no erro de aceitar as propostas do maligno. Não caia no erro de querer adiantar as coisas e não confiar que a provisão de Deus vai chegar na hora certa. Não queira tomar atalhos. Primeiro pergunte, isso é de Deus ou não é? Vou ter que negociar alguma coisa de Deus, algum valor meu, algum princípio bíblico? Pergunte sempre. Nem toda porta aberta a gente tem que entrar, tá? Nem toda porta aberta a gente tem que entrar. Às vezes quem abre portas diante de nós não é Deus, é o diabo. E a gente tem que saber que porta que a gente está entrando. Por isso a pergunta, eu vou negociar algum valor do reino? Porque se eu for negociar essa porta, eu não entro, tá? Pode ser que em algum momento a provisão de Deus pareça demorar. Paulo participou de um naufrágio. Depois foi parar numa ilha. Ele ficou meses naquela ilha, até poder ir para Roma. Pode ser que em algum momento ele tenha pensado, puxa, onde está a provisão de Deus? A gente tem que pensar sempre o seguinte, Deus nunca chega atrasado, nem adiantado. Deus sempre chega nas nossas vidas no tempo certo. Pastor, mas Ele vai permitir o deserto? Se for necessário, vai. Se for necessário, vai. Se a gente precisar crescer, se a gente precisar passar pelo processo da borboleta. E aí para você que está assistindo o vídeo e não sabe o que eu estou falando, por que eu estou falando de borboleta, assista o culto de domingo passado, tá? Então, de repente você precisa passar pelo processo da borboleta. É o seu deserto, precisa de transformação, precisa de metanoia. Passe por isso. A provisão vai chegar. Ela vai chegar. Chegou aqui, a gente viu tudo isso, vai chegar para você. Vamos orar? Fique de pé. Vamos falar com Deus. Deus tem maná para nós. Deus tem livramento para nós. E Deus quer nos encher com abundância para que a gente possa ser bênção, ser generoso para as outras pessoas. Que nós aprendamos a viver na dependência do Senhor, mesmo no meio dos desertos. Pai Santo, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. O Senhor sabe, Pai, que para nós nem sempre é fácil, nunca é fácil viver o tempo de deserto, o tempo de luta, de dificuldade, de provação. A nossa humanidade limitada não nos deixa compreender em muitos momentos aquilo que o Senhor está fazendo conosco. Mas nós entendemos, ó Pai, que mesmo no meio do deserto o Senhor tem provisão para nós. O Senhor tem a provisão do maná, a provisão específica para tempos específicos da nossa vida. O Senhor tem uma provisão maior que é nos fazer crescer, nos fazer buscar as nossas próprias provisões na Tua presença, com a Tua direção, para que possamos ser bênção na vida do próximo. E o Senhor também tem livramento para nós. Então dá-nos essa compreensão da vida, da caminhada contigo, para que quando estivermos no deserto, saibamos esperar o tempo da Tua provisão. E saibamos, ó Deus, sair do deserto, glorificando o Teu nome. Eu coloco diante de Ti a vida de cada irmão, de cada irmã, que talvez esteja vivendo um tempo de deserto. Um tempo de luta, um tempo de dificuldade, de provação. Talvez está vivendo um tempo que não consegue nem mesmo compreender. Não entende a razão daquilo. Que o Senhor estenda a Tua mão de vida, de vitória, de força, para que haja livramento e o tempo desse deserto passe, ó Pai. Passe naquilo que o Senhor tem determinado no Teu coração para cada filho, cada filha do Senhor. O Senhor é Deus de milagre,
O Senhor pode fazer um milagre na vida desses que estão passando um deserto agora. Eu oro pelos pedidos de oração que estão sendo apresentados a Ti também. Cada um dos Teus filhos e filhas veio com um pedido, veio com uma necessidade para ser colocada diante de Ti. Cada um tem uma busca pessoal do Senhor nessa noite. E eu apresento a Ti cada pedido, cada necessidade. Coloco diante de Ti porque a Tua presença, ó Pai, na Tua presença, nós temos um manancial de vida e de bênção. Possamos beber desse manancial, Pai. Que o Teu povo possa ser abençoado ali. Possa haver vitória, ó Pai, de cada uma das suas lutas, de suas dificuldades. Eu oro pelas enfermidades, ó Deus, daqueles que estão vivendo um tempo de luta na saúde. Alcança com Teu poder, renova, Senhor, a saúde dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Daqueles que estão sendo citados agora, amigos, parentes, estão sendo citados pelos Teus filhos que estão aqui hoje, que estão participando do culto online. Deus, alcança com a Tua graça e dá-nos a Tua vitória, que possamos ver maravilhas acontecendo e possamos contar as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, ótima semana para todos, vá para casa na paz do Senhor.